Olá pessoal, vamos conversar ainda sobre o uso capião, tá? Qual a importância das certidões negativas? Tanto no uso capião judicial como extrajudicial, as certidões negativas ou do distribuidor civil vão provar a posse pacífica. Esse é o grande objetivo das certidões negativas. No nome dos autores, do autor, da autora do uso capião, ou seja, do requerente no cartório, ou do autor, da autora no procedimento judicial, e do último proprietário que consta na matrícula, ou seus herdeiros. Como a uso capião se baseia, assim, na posse considerada, né, mansa e pacífica, exige o requerimento extrajudicial que traga provas dessa posse mansa e pacífica. E no uso capião judicial a mesma coisa. Então nós temos aí sim a obrigatoriedade. O provimento 65, no artigo 4º, inciso 3, se não me engano, inciso 3, que exige que essas certidões sejam em nome do interessado, do cônjuge ou do seu companheiro, dos possuidores anteriores ou os seus cônjuges, né, companheiros, caso o tempo dos anteriores tenha sido somado para o cômputo da posse, né, do total da posse, e ainda do proprietário e seu cônjuge ou companheiro. As certidões negativas devem ser retiradas junto à justiça, tá, local e também à justiça federal. Então, as duas justiças, estadual e federal, ok? Para você não errar e conseguir ter sucesso no seu pedido de uso capião extrajudicial. Fica a dica aí. Vamos lá, pessoal. Em relação ao justo título, o que é o justo título? Justo título boa-fé. É qualquer documento escrito. Pode ser uma declaração, pode ser um contrato particular, um instrumento particular, pode ser um instrumento público, pode ser uma carta de educação, uma carta de matação, uma sentença. Justo título é um documento escrito que demonstra a boa-fé, o porquê você entrou no imóvel. Né? Então, o justo título não é exigido em qualquer uso capião. A maioria deles exige, alguns não. Se você pegar o do 1238, não exige. O justo título é uma figura central que deve ser comprovada no uso capião específico que exige. O que é esse justo título para efeitos doutrinários? É um documento que deveria ter força para transferir a propriedade, caso não houvesse nele um defeito jurídico. Um exemplo, o contrato de compra e venda posteriormente anulado, um contrato de compra e venda acima de 30 salários mínimos que foi feito por escritura pública. A teoria discute o alcance dessa expressão justo título, até onde poderia chegar, visto que não tem uma definição da lei. Mas o legislador escapou dessa disputa ao usar o termo ou qualquer outros documentos, quando nós falamos do artigo 216A, parágrafo inciso 4º, inclusive. A própria lei cita os carnês de IPTU quando em nome do interessado, como exemplo de documento que atesta a posse. A necessidade é trazer documentos que demonstrem o tempo de posse. Se a posse foi contínua, uma interrupção inicia com a contagem do prazo da posse. Essa posse, você prova se é de boa fé, má fé, muda o prazo exigido na lei. Então, o grande objetivo é esse, tá bom? O justo título é utilizado no uso capião extrajudicial e também no uso capião judicial, mas não é todo uso capião que exige o justo título. É. Quando eu falo dos documentos obrigatórios para uso capião de imóveis rurais, o uso capião extrajudicial é o uso capião feito no cartório. É o uso capião feito com a ajuda do tabelião de notas que vai lá para a escritura pública e depois eu vou pegar essa escritura pública assinada pelo advogado, advogada, vou fazer um requerimento no cartório de imóveis para pedir o registro.
Esses documentos obrigatórios para imóveis rurais, isso acontece não só no uso capião judicial, mas no extrajudicial, mais ainda no extrajudicial, são documentos que vão ser requeridos obrigatoriamente. E esses documentos aparecem, inclusive, na lista do provimento 65. O provimento 65, artigo 19. Então, vou falar de três, então. Três documentos que são necessários, obrigatórios, que não aparecem no uso capião de imóvel urbano. O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, CRA, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CECIR, e também a certificação de não sobreposição dada pelo INCRA. Então são três documentos obrigatórios no uso capião extrajudicial. No judicial, normalmente, pode uma juíza pedir esses documentos, mas é comum, é obrigatório no uso capião extrajudicial. Quando nós falamos de notificação dos envolvidos no uso capião extrajudicial, o que a gente precisa saber? Né? Quando não houver consentimento prévio dos envolvidos, seja pela assinatura na planta, no descritivo, seja por documento autônomo, a necessidade de o tabelião notificá-los é obrigatória. Após a lei da REURB, que é a lei ALRP, passou a prever no artigo 216A, parágrafo 12º, que em unidades de condomínio edilício, a notificação não precisa ser feita em todos os condôminos vizinhos, né? Ficaria inviável, ficaria caro. Basta notificar o síndico, então já é um avanço. Se for condomínio de fato, os condomínios não regularizados no registro de imóvel. Aí todos devem ser notificados conforme o provimento 65, agora vai aparecer no artigo 7 isso. No artigo 7, artigo 7º. Quando nós falamos se não encontrados em local desconhecido, né? Se não encontrados ou em local desconhecidos, nós vamos aplicar o quê? Os envolvidos serão notificados por edital em jornal de grande circulação, que é o que diz o artigo 216A, parágrafo 13º. Também poderá ser feita a publicação em meio eletrônico. Também nós temos o respaldo da edificação no artigo 216, que aparece lá no parágrafo 14. Dispensando a publicação física, a publicação deverá ser feita por pelo menos 2 vezes no prazo de 15 dias cada um. Então é uma dica boa, né? Uma dica boa. Quando eu falo de contrato ou presunção de consentimento, outra figura trazida pelo provimento 65 do CNJ, o artigo 13, é a presunção de consentimento a partir do contrato do possuidor interessado. É isso mesmo, com o atual dono, o dono atual. Na prática, muitas vezes isso acontece do possuidor ter comprado, né, um imóvel apenas deixando de registrá-lo. Por algum motivo, falta de dinheiro, falta de orientação, acontece muito no Brasil. Quando se tenta o registro, alguma dificuldade o impede, a nota devolutiva, o falecimento do vendedor, a discordância dos herdeiros, por exemplo, que é muito comum acontecer, nesses casos há um título de aquisição, que é o contrato de compra e venda, ou troca, né, de compra e venda, troca, etc. E se há comprovantes de pagamento, então, se no requerimento for juntado o título aquisitivo, acompanhado de comprovantes de pagamento, presume sim a outorga, né, o que foi outorgado o consentimento pelo dono tabular, e nesse caso, nem se quiser
E se quiser notificá-lo, né, a notificação será feita, desde que, dessa forma, é isso mesmo, desde que de forma que o vendedor, que seja a mesma pessoa, vendedor tabular, é isso mesmo. A contestação no uso do campeão judicial ela vai ser feita através, você vai se habilitar ao processo como terceiro interessado e vai contestar. Ou pode ser citado e apresenta a contestação. Já no uso do campeão extrajudicial, como que é feita essa contestação? Você pode fazer impugnação antes do procedimento, né, ou a partir do momento que você é notificado. Porque os notificados poderão impugnar o pedido de uso do campeão extrajudicial. Essa impugnação deve ser feita expressamente no próprio cartório. A lei não determina nenhum procedimento para impugnação. Então, dessa forma, eu entendo que a mera manifestação de discordância, mesmo demonstrando algum documento, terá força de impugnação. O oficial de registro de imóveis ele deverá encaminhar o pedido para o judiciário, transformando o uso campeão extrajudicial em judicial. Esse é o grande feito. Essa é a orientação. O requerente terá o prazo para emendar o pedido, para adequá-lo ao rito processual que for necessário. Então, aquele que impugnou será citado como réu da ação, porque é uma ação dos campeão litigiosa. Terá um procedimento judicial para apresentar contestação, argumentar provas. É admitido, porém o próprio oficial de cartório imobiliário, antes de ajuizar o feito, pode tentar conciliar as partes, conforme o provimento 65, artigo 18, fazendo uma reunião, uma sessão de conciliação, tentando conseguir a manifestação da anuência e o procedimento segue a via extrajudicial normal, sendo frutífera a tentativa de conciliação sem a necessidade de judicialização.